Olá, muito bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, manhã de sábado, dia 28 de outubro de 2017. No ar, mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Esse programa esse que vai tratar dos principais assuntos esportivos. Claro que a torcida do Criciúma com a cabeça desse tamanho. Criciúma perdeu a quarta partida seguida ontem, hein? Em 12 pontos disputados, o Criciúma ganhou 0 ponto. Criciúma patina perigosamente na Série B. Precisa de mais uma vitória para garantir a sua permanência na segunda divisão. Isso vai acontecer. O Criciúma vai pegar o ABC, que está em greve. O Criciúma vai pegar o Náutico, que está praticamente rebaixado. Todos esses jogos em casa. Vai acontecer. Mas o que espanta é a maneira como as coisas estão caminhando dentro do Criciúma Esportes Clube. Nós tivemos uma novidade ontem. Aliás, essa semana, uma semana repleta de bombas explodindo no estádio, deflagrando um clima totalmente hostil dentro do estádio Heriberto Wilson, que agora deixa claro e cristalino o porquê da queda de rendimento, vertiginosa essa queda de rendimento que o Criciúma teve durante a competição. A gente vai falar sobre isso durante o programa. Nós vamos mostrar os melhores momentos de mais uma derrota do Criciúma ontem, lá em Belém do Pará, diante do Paysandu. O Papão venceu 1-0. O Papão, que é um dos candidatos ao rebaixamento, fez do Criciúma de gato e sapato. Preocupante mesmo. Nós vamos falar de Taça Libertadores da América. Vamos exaltar aqui a atuação do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que foi a Guayaquil, né? Foi ao Equador, encarou o Barcelona e parecia que estava jogando em casa contra um time de coitados, porque chegou, pegou a bola, botou embaixo do braço, a bola é minha, é assim que funciona, ganhou e praticamente garantiu a sua vaga para a grande final da Taça Libertadores da América 2017. Vamos falar também de Sul-Americana, vamos falar do Campeonato Mundial Sub-17. O Brasil subestimou talvez a Inglaterra e acabou sendo eliminado no meio da semana. Tem a análise do treinador brasileiro que tenta entender o porquê da sua equipe ter sido eliminada nesta fase da competição. Vamos falar também do futebol feminino e de muitas outras situações envolvendo o esporte, como, por exemplo, a meia maratona de Criciúma, que será realizada amanhã com partida do Parque das Nações Cincinato Naspolini. Evento este que tem como padrinho um dos heróis do esporte nacional, que é o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Já já, esses assuntos serão abordados aqui no Esporte em Questão, que está apenas começando. Seja bem-vindo e um bom dia para você. Você já sabe como é que faz para interagir conosco, né? É só mandar aí a sua mensagem através da nossa fanpage oficial, facebook.com/TV Primavera. Estamos com a nossa live no estúdio, no nosso Face, melhor dizendo. Você acompanha a programação da TV Primavera ou o Esporte em Questão em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Então seja bem-vindo para você também que acompanha a nossa programação através da nossa fanpage, facebook.com/TV Primavera, ou para você que nos sintoniza através dos canais abertos, 12 no analógico e 12.1 no digital. Você, assinante da NET TV a cabo, que nos sintoniza através do canal 13, ou para você, assinante da GVT, que nos sintoniza através do canal 12. Obrigado mesmo, de coração, pelo seu carinho, pelo prestígio da sua audiência. Vamos lá, vamos tratar de esporte em questão? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos repassar a semana do Criciúma. Criciúma que ontem perdeu a quarta partida consecutiva. Criciúma perdeu para o Paraná em Curitiba. Criciúma perdeu para o Vila Nova em casa. Criciúma perdeu para o Internacional em casa e ontem o Criciúma perdeu para o Paysandu em Belém do Pará. Dos 12 pontos disputados nas últimas 4 rodadas, o Criciúma não ganhou nenhum, 0 ponto. A situação é preocupante. O Criciúma está confortavelmente na Série B, precisa de mais uma vitória. Um pensamento bem pessimista, uma vitória e um empate para ficar aí na Série B. Tem mais aí 8 jogos para tentar essa situação, sendo que desses 8 jogos tem jogos muito considerados, né? Considerados, muito fáceis em casa, como ABC, como Náutico, adversários que estão praticamente rebaixados, mas é preciso ganhar esses jogos, porque a atuação que o Criciúma vem tendo nos últimos dias é, de fato, algo lamentável. Mas vamos fazer o seguinte,
Vamos conferir primeiro o jogo contra o Inter. A Morgana foi acompanhar esse jogo e a gente vai passar um resumo da semana do Criciúma, começando com o confronto do último sábado diante do Internacional, e justiça seja feita, hein? O poderoso Internacional contou com a ajuda da arbitragem para ganhar do Criciúma. Vamos lá! O duelo entre Criciúma e Internacional começou bem antes do árbitro apitar. Teve início pelas torcidas, que buscavam defender as cores do time do coração. E falando em defesa, a torcida do Criciúma da Barra Os Tigres fez um protesto nas arquibancadas pedindo: devolvam o nosso clube e respeitem nossas cores. Isso seguido por um coro pedindo raça dos jogadores. Mas vamos ao jogo, que deu o que falar. Nos minutos iniciais do duelo, Damião deu assistência para Sacha, que não perdeu tempo e finalizou, deixando o Luiz de mãos abanando. A pressão continuou, como nesse lance onde Luiz conseguiu fazer a defesa. Mas o arqueiro tricolor não teve a mesma sorte nessa cobrança de falta, onde Vitor Cuesta aproveitou a sobra de bola para ampliar o placar. Com menos de 15 minutos de jogo, o Internacional saía na frente, com 2-0. E isso preocupou a direção dos donos da casa. É preocupante, tem horas que dá um apagão, né? Mas isso aí é normal. O importante é que a equipe teve uma reação, né? Teve uma reação e reação muito boa. Então nós podíamos ter decidido o jogo no segundo tempo. Mas enfim o Tigre acordou e foi em uma cobrança de falta de cabeça que Edson Borges conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. No entanto, foi só na segunda etapa, diante da falta de Danilo Silva em cima de Silvinho, que pintou o segundo gol e deixou tudo igual no Majestoso. Aí vem a polêmica. Outro pênalti, claro, que a arbitragem não considerou. No segundo gol teve um lance de pênalti claríssimo que o juiz deu, mas como o atleta, o número 13, já tinha tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, normalmente com a falta que ele fez teria que ser sido expulso. Segundo ponto, uma bola que o Edson meteu para o Silvinho driblou o zagueiro e na hora de concluir foi deslocado, pênalti não dado, né? O jogo foi acirrado e o Criciúma bem que tentou, mas quem levou a melhor foi o Colorado. E foi com um erro individual do Giareta que deu chance para Carlos fazer o terceiro para o Internacional. A direção da equipe colorada avaliou o desempenho dos jogadores. Depois do empate, conseguimos reagir, acho que as mudanças também mostram qualidade do grupo, né? Jogadores que entraram ajudaram a mudar o panorama do jogo, o Camilo, o próprio Carlos que fez o gol. E perder para o Internacional deixou um gostinho ainda mais amargo para o comandante tricolor. Claro que triste pelo resultado, porque preferia trocar aí, né? De que a gente não tivesse feito um segundo tempo tão bom, mas que tivesse acontecido a vitória que a gente estava procurando. Pois é, seu Beto Campos, deu tudo errado. Como também deu tudo errado ontem. Diante do Paysandu, Criciúma foi irreconhecível e perdeu por 1-0. Logo no início do jogo, Edson Borges erra clamorosamente e Marcão não aproveitou a chance chutando a bola para fora. Ainda bem, né? Agora quem arriscou de fora da área foi Fábio Matos. O tiro saiu torto e desviado pela linha de fundo. O Paysandu estava mesmo querendo testar o goleiro Luiz. Nando Carandina, de muito longe, tentou o chute que se perdeu pela linha de fundo. E lá vem o Papão de novo. Cruzamento da direita e Fábio Matos mandou para o fundo do gol. Paysandu 1-0. Confira no replay que a bola passou entre as pernas do goleiro Luiz. E só dava Paysandu. Marcão chutou da entrada da área e Luiz desta vez fez a defesa.
Mais uma troca de passes do Paysandu. Renato Augusto tentou uma cavadinha, mas Luiz compareceu e afastou o perigo. O Papão chegava como queria na área do Tigre. Guilherme Santos teve tudo para fazer o segundo, mas chutou para fora. No segundo tempo, novamente o Paysandu tomou a iniciativa do jogo. Caion chutou de longe e a bola foi para fora. Agora quem desceu pela esquerda foi Guilherme Santos. Na tentativa de cruzamento, a bola foi direto para as mãos do goleiro Luiz. Finalmente um lance de ataque do Criciúma. Cruzamento de Silvinho. João Henrique arrumou para Alex Maranhão. De fora da área, o meia do Carvoeiro tentou surpreender, mas o tiro foi para fora. Mais uma grande chance do time de Belém do Pará. Caion entrou na área e chutou cruzado. Luiz estava ligado e defendeu com precisão. Falta para o Tigre. Alex Maranhão jogou na área e Edson Borges sozinho cabeceou para fora. Escanteio para o Criciúma. Diego Giareta de cabeça mandou a bola na trave. O Paysandu respondeu. Diogo Oliveira de longe mandou o chute, quase que o goleiro Luiz aceitou o outro. Contra-ataque do Paysandu. Guilherme Santos entrou em velocidade na área e soltou a bomba. A bola se perdeu pela linha de fundo. Falta para o Tigre. Alex Maranhão jogou na área e João Henrique de cabeça mandou com perigo, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. E para fechar o jogo, Nando Carandina chutou de fora da área. O lance não deu em nada. Final, Paysandu 1, Criciúma 0. Vamos lá, tivemos desdobramentos também durante a semana no Criciúma Esporte Clube. O técnico Edson Gaúcho, o diretor de futebol, o executivo de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho, acabou confirmando a demissão de 4 jogadores, o desligamento de 4 jogadores do atual elenco do Carvoeiro. Jogadores são esses: o Alisson Farias, o Jonathan Lima, também nós tivemos aí o desligamento de outros 2 jogadores que não vinham fazendo parte do atual elenco do Criciúma ou do time principal do Criciúma, mas que vinham sendo acusados de noitadas e festas e eles estariam comprometendo ou levando outros atletas para o mesmo caminho. Edson Gaúcho acabou se pronunciando, confirmou, como eu já falei, o Jonathan Lima fora, o Alisson Farias, o Eric Flores, toda essa turma aí. E depois disso, uma notícia acabou surpreendendo toda a mídia. Um áudio de WhatsApp do Edson Gaúcho acabou vazando para a imprensa, e a imprensa, através do portal 48, que é um portal que pertence à Rádio Som Maior, aqui a gente cita a fonte, sem problema nenhum, o colunista João Nassif acabou publicando esse áudio, dando conta de que o Edson Gaúcho estaria em pé de guerra com os jogadores do clube, né? Fazendo duras críticas, voz do Edson Gaúcho ao grupo de jogadores, dizendo que o grupo não joga nada, que não é comprometido, que não são profissionais. E esse áudio acabou estourando, explodindo como uma bomba. E ontem à tarde, a diretoria do Criciúma confirmou a demissão do diretor executivo de futebol do clube, Edson Gaúcho, que não é mais o diretor do Criciúma. O Criciúma está sem diretor de futebol. Há algumas especulações, a diretoria não fala sobre um novo profissional por enquanto, mas a verdade é que durante a semana, após a demissão dos jogadores confirmadas aí pelo Edson Gaúcho, um áudio de WhatsApp acabou vazando, foi divulgado por um portal da cidade e esta divulgação acabou culminando na demissão do diretor executivo de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho, que não é mais o homem forte do futebol, o braço direito do presidente Jaime Dalfarra. São coisas do Criciúma Esporte Clube e agora a gente consegue entender o porquê o Criciúma teve uma queda vertiginosa de rendimento, né? Obviamente, problemas de relacionamento, seríssimos problemas de relacionamento entre os jogadores do Criciúma e também o executivo de futebol, Edson Gaúcho. Situação que a diretoria tenta acalmar agora com a saída do Edson Gaúcho para ver se o Criciúma consegue, né? Será? Mas também era demais, né? Não conseguiu uma vitória nos 6, 7 jogos que tem pela frente. A diretoria do Criciúma tenta mobilizar o grupo de jogadores para garantir matematicamente, já que o Criciúma está garantido virtualmente, como se diz na gíria do futebol, na Série B do ano que vem. É um fim de feira, o clima é esse, fim de feira, um final de campeonato terrível para o Criciúma, de um ano que prometia muito e acabou não dando em nada. O Criciúma foi eliminado precocemente do Campeonato Catarinense, não chegou nem à fase final. Criciúma que
foi eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil, não passou da primeira fase da Primeira Liga, a Copa Sul Minas Rio, e no Campeonato Brasileiro da Série B, falava-se abertamente pela direção do Criciúma que o objetivo era o acesso. Criciúma chegou até flertar com o G4, mas em um momento algum conseguiu adentrar ao G4, não empolgou o torcedor e termina o campeonato da maneira mais frustrante possível. Próximo compromisso do Criciúma também preocupa, é terça-feira, fora de casa contra o Goiás. Se não vencer, o Criciúma acumulará sua 5ª derrota consecutiva, ou pelo menos vai tentar trazer um empate para depois em casa fazer mais uma vitória e aí sim sacramentar aí a sua permanência na Série B do ano que vem. Triste o final de campeonato do Criciúma. Série B, mais uma rodada que iniciou na terça-feira, a gente confere todos os gols, tivemos não só o jogo do Criciúma ontem, tivemos outras partidas também que foram realizadas. Vamos conferir os jogos desta rodada da Série B. Na terça-feira, Juventude e Náutico abriram a rodada em Caxias do Sul. Jogo sem emoção e o placar não poderia ter sido outro. Final, Juventude 0, Náutico também 0. Em Curitiba, o Paraná venceu mais uma. Desta vez, a vítima foi o Vila Nova de Goiás. Felipe Alves fez o gol do jogo. Final, Paraná 1, Vila Nova 0. Ontem, em Floripa, o Figueirense bateu o CRB de Alagoas. João Paulo, cobrando o pênalti, fez o primeiro do Figueira, 1-0. Os catarinenses queriam mais. Jorge Henrique de cabeça aproveitou a bobeira do sistema defensivo do CRB e ampliou a vantagem. Figueirense 2-0. Neylor fez mais um para o Furacão do Estreito, Figueirense 3-0. Adalberto descontou para o CRB e fechou o placar. Final, Figueirense 3, CRB 1. Em Barueri, o Oeste venceu mais uma. Robert fez o gol da vitória em cima do Brasil de Pelotas. Final, Oeste 1, Brasil de Pelotas 0. Vamos conferir os jogos que complementam a rodada e também a classificação da Série B. Em Varginha, um confronto mineiro entre Boa Esporte e América de Belo Horizonte. Em Natal, o ABC vai pegar o Londrina. Em Recife, jogam Santa Cruz e Luverdense. Em Porto Alegre, o Internacional receberá a visita do Ceará. E em Goiânia, jogam Goiás e Guarani. Na Série B, o Internacional é o líder com 61 pontos. O Paraná é o segundo e soma 56 pontos e 16 vitórias. O América Mineiro tem 56 pontos e 15 vitórias e ocupa a terceira posição. O Ceará com 55 fecha o G4 na 4ª posição. O Oeste com 52 pontos é o 5º. O 6º é o Vila Nova, que tem 51. O Londrina com 46 pontos e 13 vitórias é o 7º. O Juventude soma 46 pontos e 12 vitórias e ocupa a 8ª colocação. O Criciúma com 42 é o 9º. O Goiás tem 41 e é o 10º. O Figueirense atualmente é o 13º colocado e soma 39 pontos. Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC estão na zona do rebaixamento. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A. Nós não tivemos rodada no meio da semana em virtude dos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana, mas no final de semana passada nós tivemos uma rodada bem movimentada. Vamos conferir. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama recebeu a visita do Coritiba. Matheus Galdesani fez o primeiro do Vascão, Vasco 1-0. Rildo empatou para o Coxa, final Vasco 1, Coritiba também 1. Em Porto Alegre tivemos Grêmio e Palmeiras. Dudu fez o primeiro do Porco, Palmeiras 1-0. Moisés ampliou para o Verdão de São Paulo, Palmeiras 2-0. Dudu fez o terceiro do Palestra, Palmeiras 3-0. Michel descontou para o Grêmio e ficou assim, Grêmio 1, Palmeiras 3. Em São Paulo tivemos São Paulo e Flamengo. Lucas Prato, escorando com a mão, fez o primeiro do tricolor do Morumbi, São Paulo 1-0. Hernanes, o profeta de cabeça, fez o segundo do São Paulo. Final, São Paulo 2, Flamengo 0. Em Minas, o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Thiago Neves fez o primeiro da Raposa, Cruzeiro 1-0. Otero empatou para o Galo, 1-1. Virada atleticana, Robinho mandou para as redes, Galo 2-1. Robinho queria mais e mandou essa bola na gaveta. Final, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Em Santos, o Santos bateu o Atlético Goianiense com este gol de Ricardo Oliveira. Final, Santos 1, Atlético Goianiense 0. Em Salvador, o clássico Bavi entre Bahia e Vitória. Mendonça fez o primeiro do tricolor, Bahia 1-0. Wallace Reis empatou para o rubro-negro baiano, 1-1. Edgar Júnior fechou o marcador para o Bahia. Final, Bahia 2, Vitória 1. Em Curitiba jogaram Atlético Paranaense e Sport Recife. Lúcio Gonzalez fez o primeiro do Furacão, Atlético 1-0. Diego Souza, cobrando o pênalti, empatou o duelo para o Sport, 1-1.
Felipe G2, também de pênalti, deu a vitória para o rubro-negro do Paraná. Final, Atlético Paranaense 2, Sport Recife 1. Em Chapecó, a Chapecoense bateu o Fluminense. Arthur Caíque fez o primeiro do jogo. Chapecoense 1-0. Wellington Paulista de calcanhar definiu o confronto. Final, Chapecoense 2, Fluminense 0. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Avaí. O Rômulo fez o primeiro do Leão da Ilha. Avaí 1-0. Júnior Dutra, cobrando o pênalti, ampliou para os catarinenses. Avaí 2-0. Danilo Barcelos de pênalti descontou para a Macaca. Final, Ponte Preta 1, Avaí 2. Na segunda-feira, o Botafogo recebeu a visita do Corinthians. Brenner, aos 8 minutos do segundo tempo, fez o primeiro do time da Estrela Solitária. Botafogo 1-0. Jô, aos 14 minutos, empatou para o Corinthians, 1-1. Mas Igor Rabelo deu números finais ao placar e decretou a vitória botafoguense. Final, Botafogo 2, Corinthians 1. Campeonato Brasileiro da Série A, que tem sequência hoje, jogos realizados hoje, inclusive com clássico. Teremos jogos amanhã e a rodada finalizada na segunda-feira. Aproveita também e confere a classificação. Hoje, 3 partidas serão realizadas. Em São Paulo, teremos o clássico Sansão entre São Paulo e Santos. No Rio, o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. Em Curitiba, o Atlético Paranaense vai encarar a Chapecoense. Amanhã, domingo, no Rio de Janeiro, jogam Fluminense e Bahia. Em Minas, jogam Atlético Mineiro e Botafogo. Em Campinas, duelam Ponte Preta e Corinthians. Em Recife, o Sport recebe a visita do Coritiba. Em Salvador, jogam Vitória e Atlético Goianiense. E em Floripa, o Avaí pega o Grêmio. Na segunda-feira, em São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro fecham a rodada. Na Série A, o Corinthians é o líder com 59 pontos. O Palmeiras é o segundo com 53 pontos e 16 vitórias. O Santos, com 53 pontos e 14 vitórias, é o terceiro. O Grêmio, com 50 pontos, é o quarto. O Cruzeiro soma 47 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 8 gols e ocupa a quinta posição. O Botafogo é o sexto com 47 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 7 gols. O Flamengo tem 46 e é o sétimo. O Vasco soma 43 pontos e é o oitavo. O Atlético Paranaense é o nono e conquistou até agora 41 pontos, 11 vitórias e saldo 0. Mesma campanha do Atlético Mineiro, que também soma 41 pontos, 11 vitórias e saldo 0, ocupando assim a 10ª posição. Porém, o Atlético do Paraná está na frente porque tem um gol a mais que o rival, 37 contra 36. A Chapecoense se recuperou e está na 11ª posição com 38 pontos. O Avaí está fora da zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é o 16º com 34 pontos. Vitória, Ponte Preta, Coritiba e Atlético Goianiense estão na zona da degola. Já tem meia maratona de Criciúma, Libertadores da América, Mundial Sub-17, muita coisa legal. Já voltaremos. Legal, e a gente começa o segundo bloco do Esporte em Questão. Lembrando que você pode interagir conosco através da nossa fanpage, facebook.com/TV Primavera. Segundo bloco que começa falando do Mundial Sub-17. O Brasil, que era o grande favorito da competição, acabou decepcionando no meio da semana, perdeu para a Inglaterra 3-1 e a Inglaterra pela primeira vez vai decidir o Mundial da categoria, né? Decidir o Mundial da categoria. O seu adversário será a Espanha e o Brasil vai disputar com o Mali, uma equipe africana, o terceiro lugar. Vamos conferir os melhores momentos de Brasil 1, Inglaterra 3, o Brasil está fora. O primeiro chute a gol pertenceu à Inglaterra. Foden, de fora da área, mandou a bola pela linha de fundo. A seleção brasileira respondeu com Marco Antônio. De fora da área, o jogador brasileiro arriscou e o goleiro inglês praticou a defesa. Ataque inglês, bola alçada na área. Brewster pegou de primeira. O goleiro brasileiro deu rebote e o próprio Brewster mandou para o fundo das redes. Inglaterra 1-0. O Brasil tentou reagir. Cruzamento da esquerda. Lincoln e Vitão erraram em bola e desperdiçaram uma chance incrível para a seleção. A pressão brasileira aumentou. Paulinho tentou de perna esquerda, porém o chute saiu torto pela linha de fundo. Novamente Paulinho. O atacante brasileiro soltou o canudo. O goleirão da Inglaterra deu rebote e o Wesley aproveitou a chance mandando a bola para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1.
E lá veio a Inglaterra de novo. Neste cruzamento, por muito pouco, o Brasil não tomou o segundo gol. Agora quem teve tudo para marcar foi o Brasil. Brenner, de frente para o gol, desperdiçou uma chance incrível chutando a bola para fora. Novamente o Brasil. De fora da área, Vitão soltou a bomba e o goleirão inglês precisou fazer a defesa em 2 tempos. Jogada da Inglaterra pela direita. A zaga do Brasil não conseguiu cortar e Bristner novamente fez o gol inglês. Inglaterra 2-1. No segundo tempo, o Brasil tentou o empate. Neste chute de Alan, o goleirão inglês mandou para escanteio. E olha a Inglaterra de novo, cruzamento para Bristner, que de cabeça mandou para fora. E o Brasil novamente tentou com Paulinho, porém mais uma vez o goleiro Anderson estava ligado e defendeu o chute. Jogada rápida da Inglaterra pela direita, Gabriel precisou fazer a defesa e na sequência a zaga afastou o perigo. O jogo era lá e cá, Paulinho entrou na área inglesa e soltou o sapato. Mais uma vez o goleiro da Inglaterra defendeu. Agora o Brasil desceu pela esquerda, cruzamento na medida para Lincoln, que de cabeça mandou a bola para fora. Contra-ataque inglês, jogada mortal e mais uma vez Bristner mandou para o fundo das redes. Inglaterra 3-1. O Brasil tentou pela última vez com Alan, o chute foi defendido pelo goleiro inglês. Agora Oel tentou o chute e para a sorte dos brasileiros a bola foi para fora. E não havia tempo para mais nada. Final, Inglaterra classificada 3, Brasil eliminado 1. Pois é, surpresa, zebra, até porque o Brasil tinha um time muito mais qualificado que a Inglaterra. O técnico da seleção brasileira avaliou essa eliminação da sua seleção, do seu time, na fase semifinal do Mundial Sub-17. Um jogo, como a gente previa, muito difícil, de 2 grandes seleções que buscaram jogar o tempo inteiro e nós não fomos competentes para jogar a quantidade de bolas para dentro do gol que nós criamos. Criamos muito, tivemos um volume de jogo muito interessante no primeiro tempo, criamos inúmeras situações, mas não fomos eficazes ao finalizar. Ao contrário da Inglaterra, que criou menos do que a gente, finalizou menos, mas quando finalizou foi contundente, foi eficaz. Eu acho que nós cumprimos várias etapas aqui, vários objetivos. Primeiro, colocar eles para jogarem 7 jogos no Mundial. Então, essa foi uma primeira meta cumprida e ficamos satisfeitos por conta disso. A segunda é passar a mensagem para todo o Brasil e mundo que dá para fazer um futebol competitivo, bem jogado, alinhar as 2 coisas. Então eu acho que a seleção brasileira tem um encanto, tem uma forma de jogar desde a base até o profissional que dá uma alegria para as pessoas assistirem, faz bem aos olhos e também compete, não aceita a derrota de qualquer forma. E ficamos pendentes porque nós queríamos chegar na final. Seria uma experiência fantástica, jogar uma final de Mundial e também conquistar, dar uma alegria ainda maior ao nosso povo brasileiro, às pessoas que amam futebol bem jogado. E nós cumprimos uma meta que foi fazer 7 jogos no Mundial, então nós temos ainda 1. E esse 1 a gente vai abraçar, lógico, todo mundo se abateu, todo mundo ficou triste, mas amanhã é um novo dia. Nós temos que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e encarar esse 3º lugar como se fosse uma final para a gente poder levar para casa esse troféu. Pois é, se não deu certo com a seleção Sub-17, né, no Mundial que está sendo disputado na Índia, as meninas do Brasil, futebol feminino, comemoram mais um título, um torneio que foi disputado na China, no retorno do técnico Vadão. Vamos conferir os bastidores desta grande conquista da seleção brasileira feminina.
Aí, parte dos bastidores das meninas do Brasil que foram campeões na China, nesse torneio que foi disputado lá na China, onde o Brasil acabou se sagrando campeão e, claro, no retorno aí do técnico Vadão. Teve uma pequena confusão, né, na chegada do Vadão, até porque a técnica Emily, que foi a primeira mulher a treinar a seleção feminina de futebol, acabou sendo demitida em virtude de alguns resultados, segundo Marco Aurélio Cunha, que é o preparador ou o coordenador técnico da seleção feminina. Ele disse que não, foi só uma questão de futebol, resultados que não apareceram, foi acusado de ser machista, enfim, trouxe o Vadão, repatriou o Vadão novamente. E o Vadão, já no seu primeiro torneio lá na China, acabou comemorando, né, este importante resultado, esta vitória em que o Brasil se prepara, obviamente, para competições maiores, como, por exemplo, Copa do Mundo, Mundial e outras competições também mais importantes. Daqui a pouco a gente vai conferir aí outras reportagens. Já nós vamos falar da meia maratona de Criciúma, já nós vamos falar aí de Libertadores da América e também da Taça Sul-Americana. Mas a gente continua lá na China, até porque nós mostramos os bastidores e nós também queremos mostrar a festa das meninas do Brasil neste importante torneio que foi disputado lá na China. O Brasil que passou pelo México, que passou pelas donas da casa e acabou levantando o caneco aí nesta bela campanha liderada pelo técnico Vadão. Vamos conferir então a comemoração das meninas lá na China. Brasil campeão do torneio. A equipe teve tranquilidade nos 3 jogos. Hoje o jogo final estava bem controlado, houve um acidente, no segundo gol, uma coisa que é difícil de acontecer, acabou acontecendo, mas são fatalidades do futebol. Então a equipe teve tranquilidade necessária para ir até o final, mantendo, teve a chance de fazer gol, teve momentos difíceis que nós passamos também, mas de qualquer forma eu acho que o saldo foi muito bom. O bom de tudo isso, né, é que como a gente veio com bastante atletas que não puderam vir, né, por contusão e por documentação, a gente acabou usando atletas mais jovens, diferentes, e ainda tivemos 2 contusões aqui e que também atrapalharam um pouco, né? Porque a gente ficou com poucos atletas à disposição. Então foi muito bom para essas atletas jovens, né, de já ter começado ganhando uma medalha, um título, de um torneio curto, rápido, mas em que o Brasil foi bastante eficiente. É muito bom ter essa comissão de volta, que fez um excelente trabalho, tanto no Mundial, com a Olimpíada. A gente muito bem organizado taticamente. E nesse torneio nós pudemos relembrar algumas coisas que foram feitas no passado e foi um torneio muito bom para a gente, para o recomeço de trabalho, já sendo campeãs e podendo voltar a impor o nosso ritmo de jogo e bem organizado taticamente. Então foi um recomeço muito bom e a gente está muito feliz pelo que a gente conquistou aqui na China nesse período. Pra mim foi emocionante, né? Não consegui nem comemorar direito. Apesar do primeiro jogo eu tinha feito gol, acabou estando impedido. E agora eu pude começar a titular, tive a oportunidade, né? Acabei fazendo gol, estou muito feliz. Foi uma experiência incrível, né? Sempre tive vontade de conhecer a Marta e jogar ao lado dela, nossa, foi demais. Foi inesquecível para mim, nunca vou esquecer esse momento. Gente, eu não tô aqui, sou eu, tá? Tá bom. Seguinte, daqui a pouco a gente fala sobre mais futebol, daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores. Calma, galera do Grêmio. Tem uma reportagem bem legal da chegada dos jogadores do Grêmio a Porto Alegre, com a torcida recepcionando. Já a gente fala do Grêmio, já a gente fala da Sul-Americana, mas antes nós vamos falar de um evento que será realizado amanhã em Criciúma, que é a segunda meia maratona. Olha, um dos heróis do esporte nacional é o padrinho da competição, muita gente inscrita, a competição começa amanhã, cedinho no Parque das Nações, Cincinnati Naspolini. Vamos conferir. A base para o treinamento, principalmente nas últimas 14 semanas antes do campeonato, eram de 190 quilômetros por semana. Um trabalho intenso, bem diferente da rotina do ex-atleta hoje, que corre em torno de 40 quilômetros por semana. Vem a Criciúma para ser padrinho da segunda meia maratona da Caixa. Para mim é muito prazeroso, é um reconhecimento muito grande, né? Poder estar aqui como embaixador do esporte, como padrinho da prova. Essa que, sem dúvida, a melhor meia maratona do estado. E tá aqui na promoção, incentivando, motivando, inspirando as pessoas.
é um papel fundamental, né? Principalmente para desenvolver o esporte. Uma atleta com uma trajetória invejável conseguiu colher os frutos de uma carreira que trouxe muitos reconhecimentos, tanto para o atleta como para o Brasil, no qual tantas vezes representou. Poder se tornar atleta olímpico era um sonho e depois sonhar e lutar para um dia se tornar medalhista olímpico. E sem dúvida foi o meu grande e maior momento da minha carreira, o momento mais importante, a minha conquista mais importante, apesar de ter um fato relevante, né, que foi um incidente lá em Atenas, na Grécia, na maratona, mas eu acho que o mais importante foi a realização desse grande sonho de conquistar uma medalha, né, que essa medalha não só foi tão importante para mim, mas principalmente para o esporte brasileiro. Vanderlei tem uma história de muito carinho por Criciúma e pelo estado de Santa Catarina. Há um tempo atrás, né, ainda quando eu estava competindo, eu tive a oportunidade de aqui participar de um campeonato, de uma etapa do Campeonato Brasileiro de cross country, né? E se tornei campeão dessa etapa aqui em Criciúma. Então tem boas lembranças aqui, traz um ar assim de vitória, né? E tive a oportunidade também de andar pelo estado, né? Tive esse ano no Costão, participando do Montandu, sempre estou a Floripa participando da maratona como padrinho, dentro do programa da Caixa. E hoje ser embaixador do atletismo, para mim, é muito gratificante. Legal, legal mesmo. Amanhã, meia maratona da Caixa, então, a segunda edição aqui em Criciúma, começa cedinho, concentração a partir de 7 horas da manhã no Parque das Nações Cincinato Naspolini, com o Vanderlei Cordeiro de Lima como padrinho, o Edson Luciano também, que é um dos organizadores do evento, também medalhista olímpico. Muito legal mesmo, parabéns ao pessoal da Caixa, parabéns aos organizadores. Vamos voltar a falar de futebol? Claro que sim, né? Vamos falar agora de Taça Sul-Americana. Tivemos confrontos aí pelas quartas de final no meio da semana, inclusive com times brasileiros em campo. No Paraguai tivemos o jogo entre Libertad e Racing Clube da Argentina. Salcedo fez o gol da vitória dos donos da casa. Final, Libertad do Paraguai 1, Racing Clube da Argentina 0. Também no Paraguai tivemos Nacional e Independente da Argentina. Leandro Fernandes abriu o placar para o Independente, 1-0. O segundo dos argentinos foi anotado por Mesa, Independente 2-0. Cabedieiro descontou para o Nacional, 2-1. Mas Leandro Fernandes tratou de abrir vantagem para os argentinos novamente, Independente 3-1. Albertengo fechou a conta e encaminhou boa vantagem para os visitantes. Final, Nacional do Paraguai 1, Independente da Argentina 4. No Rio de Janeiro tivemos o clássico Fla-Flu e o Fla levou a melhor. Everton aproveitou o rebote do goleiro Diego Cavalieri e mandou para as redes. Final, Fluminense 0, Flamengo 1. Em Recife, o Sport foi surpreendido pelo Júnior da Colômbia. González fez o primeiro dos visitantes, Júnior 1-0. González queria mais e decretou a derrota do Leão de Pernambuco. Resultado este que derrubou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Final, Sport 0, Júnior 2. Bom, e nós também tivemos aí Libertadores da América, fase de semifinal. O negócio está esquentando, destaque para o Grêmio que praticamente já está na grande final. Na Argentina, um confronto caseiro entre River Plate e Lanús. O River venceu com este gol de Escoco, aproveitando o rebote do goleiro. Final, River Plate 1, Lanús 0. No Equador, o Grêmio simplesmente amassou o Barcelona. A festa começou com o Luan mandando para a rede e contando com o desvio na zaga. Grêmio 1-0. Edilson, cobrando falta, fez o segundo do tricolor dos Pampas. Grêmio 2-0. Luan escorou o cruzamento de primeira e matou o jogo. Final, Barcelona de Guayaquil 0, Grêmio 3. Rapaz, e o Grêmio jogou tão bem, a fase do Grêmio é tão boa na Libertadores que a chegada do time em Porto Alegre foi uma loucura. A torcida foi recepcionar o Grêmio.
aí, bela festa da torcida do Grêmio, merece, né? O Grêmio agora que pode perder até por 3-0 em casa, que estará... Ah, não, se perder 3-0 vai para os pênaltis, mas pode perder 2-0, 2 gols de diferença, que estará classificado para a grande final, deve pegar o vencedor, vai pegar, né? O vencedor do confronto entre River Plate e Lanús. O River tem uma leve vantagem. Esse confronto lá na Argentina, um confronto caseiro argentino entre River e Lanús, esse está completamente aberto. Do Grêmio, convenhamos, né? Só um hecatombe para tirar o Grêmio da final da Libertadores da América. Tchau, gente. Volto segunda-feira. Ah, não, volto daqui a pouquinho. Quer ver? Já eu tô todo engravatado pro boletim. Tchau.